Olá, gente. Estamos aqui para mais uma aula de física. Primeiro a gente vai fazer um resumo aqui de tudo que já foi visto nas aulas anteriores. Vocês podem observar que aqui no centro a gente tem o calor e ao redor todos os conteúdos que envolvem esse conceito de calor, que é a energia térmica em trânsito, né? Esse calor, essa energia térmica, ela se movimenta, ela passa de um corpo para o outro quando corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato. Então, a gente tem aqui o primeiro conteúdo que foi visto envolvendo calor, dilatação térmica. Nós vimos os tipos de dilatação linear, superficial e volumétrica. Na sequência, nós vimos os tipos de calor. Calor sensível, que é aquele calor quando há apenas variação na sua temperatura, na temperatura da substância, e o calor latente, quando não há apenas variação na temperatura, mas também mudança de estado físico dessa substância. E hoje nós vamos ver esse outro tópico aqui, transmissão de calor, né? Como é que esse calor se propaga, como é que ele é transmitido, que são por três formas diferentes, por condução, convecção e radiação. Vamos ver aqui mais para frente como isso funciona. Processos de trocas de calor. Quais são as formas que se transmite o calor? Né? De que forma isso acontece? A transferência de calor de um corpo para outro pode ocorrer por meio de três formas: radiação, condução e convecção. Calor é o tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para outro quando há diferença de temperatura entre eles. Aqui ao lado tem um desenho que mostra os três tipos de propagação de calor e alguns exemplos. A condução tem uma panela aqui esquentando, a radiação tem uma fogueirazinha e a convecção uma chaleira. Mas na frente a gente vai entender melhor como isso funciona. Processos de trocas de calor. Vamos começar pela convecção térmica. Né? É um dos processos que ocorre essa troca de calor. Vejam aqui do lado, tem dois exemplos. Tem o exemplo de uma panela no fogo, né? Sendo aquecida, e o exemplo aqui também de uma geladeira, né? O congelador da geladeira. Vamos ver a parte conceitual. Quando colocamos um pouco de água para esquentar, parte da água que está no fundo, aquecida pelo contato com o fundo do metal quente, aumenta de volume, tornando-se menos densa e, por isso, sobe à superfície. Seu antigo lugar é então ocupado por água mais densa, ou melhor, fria. Com isso, no interior cria-se as chamadas correntes de convecção. A transferência de energia por convecção é uma característica dos fluidos, líquidos e gases. Gente, veja só. Isso aqui é um tipo de transferência de calor. E nesse tipo aqui, que é a convecção térmica, ocorre especificamente em fluidos. O que são os fluidos? Líquidos e gases, certo? Então, aqui, no exemplo da panela no fogo aquecendo, ela é um tipo de transferência de calor, é o calor que está sendo transferido para a água, né? Tendo como exemplo o líquido, porque a convecção ocorre nos líquidos e gases, certo? Então, o que é que ocorre com a água? Quando a panela começa a esquentar, a parte da água que está no fundo, que esquenta primeiro, ela sobe, certo? E a parte mais fria que estava em cima desce, né? Ocorrendo que são as chamadas correntes de convecção. E aí a parte que mais fria que desceu vai esquentar, fazendo com que a água esquente completamente. Então, houve uma troca de calor aí, né? Do fogo aquecendo a panela e o calor da panela passou para a água, certo? Aqui, da mesma forma, ocorre com o congelador quando a gente imagina, vamos imaginar garrafas de água, né? Porque isso vai ocorrer aqui nos líquidos, certo?
dentro da geladeira. Né? Pode observar que em toda geladeira, o congelador, ele fica na parte de cima. Por que isso? Porque a parte que está mais fria, né? O ar mais frio que dentro, ele vai descer, certo? Para a parte de baixo da geladeira, certo? E o ar que está mais quente, que está embaixo, vai subir, fazendo com que essas correntes fiquem circulando dentro da geladeira até com que esfrie tudo que está ali dentro, certo? Todos os recipientes que estão lá, ok? Então, aqui são exemplos de trocas de calor por convecção térmica. Exemplos de propagação de calor por esse tipo, que é a convecção. São exemplos: aquecimento de líquidos numa panela, geladeira e congelador, como eu acabei de explicar. O ar-condicionado também funciona da mesma forma, tanto o ar-condicionado como aquecedores, né? E correntes no ar atmosférico, que é o vento, né? Os ventos também ocorrem dessa mesma forma. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a condução, que é um outro tipo de troca de calor, né? A condução térmica. Quando colocamos uma panela no fogo, percebemos que ela rapidamente se esquenta e as demais partes se aquecem por um processo que chamamos de condução. Mas quando o cabo da panela é feito de madeira ou de plástico, quase não se esquentam, por se tratarem de condutores térmicos ruins. Podemos perceber isso realizando o seguinte experimento. Colocamos 2 colheres, uma de madeira e uma outra de metal, dentro de uma panela com água quente. E as demais ali por alguns minutos. Logo podemos tocar na parte que ficou em contato com a água e dessa forma percebemos que a colher de metal esquentou mais. Os processos de ocorrem principalmente nos objetos sólidos. Gente, então veja, lá na convecção, né, o processo de troca de calor ocorre em líquidos e em gases. Aqui são em objetos sólidos, certo? E para esses objetos, ao haver essa troca de calor, para esses objetos sólidos, eles precisam estar em contato direto com esse calor, certo? Então, tem 2 desenhos aqui do lado, 2 exemplos. Nesse primeiro aqui, é uma barrazinha de metal que está sendo aquecida por essa chama da vela, né? Então, o metal, como ele é um bom condutor, né, um bom condutor térmico, ele vai aquecer rapidamente porque está diretamente em contato com a chama do fogo, certo? E o metal é um objeto sólido, nesse caso aqui da barra de metal. No caso aqui da panela, lá atrás a gente viu uma panela no fogo, dando o exemplo de transferência de calor por convecção, mas a gente estava falando especificamente da água. Aqui não, aqui já é uma coisa diferente, porque se a gente imaginar a panela aquecendo e imaginar o cabo da panela, por exemplo, né, se esse calor vai ser transferido da panela para o cabo dela, da mesma, isso vai ocorrer por um processo chamado condução, certo? Porque vai ser em objetos sólidos, ok? E aqui deu um exemplo, porque se o cabo ele for de ferro, ele for de metal, qualquer um tipo de metal, rapidamente a panela vai transferir o calor também para o cabo, quando ela esquentar. Agora, se for de outro material que não seja bom condutor, não vai esquentar tanto, que é o caso da maioria das panelas, que os cabos são feitos de outro material, já para que não ocorra esse tipo de condução térmica. Então, aqui é a condução, né? Ocorre de uma maneira mais direta, né? O contato direto com aquele material sólido, o contato do calor direto com o material sólido. Processos de trocas de calor. Nesse processo aqui por condução, a gente tem aqui alguns condutores térmicos
e alguns isolantes, né? O que são os condutores térmicos? Aqui nós temos como exemplo os metais. Temos aqui alumínio, platina, ouro, cobre, prata, que são tipos de metais, são bons condutores que fazem com que o calor se propague sobre eles. E os isolantes térmicos, eles isolam esse calor. Eles impedem que o calor passe, né, por essas substâncias aqui, de maneira eficiente. Quem são os isolantes? O vidro, a madeira, a lã, a borracha, o silicone, entre outros. Exemplos de propagação de calor por condução térmica. O que são outros exemplos, além do que a gente já falou? Aqui a gente já tem o aquecimento de uma barra de metal, como a gente já viu, aquecimento de uma colher de metal pausada numa panela, também vimos no exemplo anterior. Aquecimento do cabo de metal de uma panela, já falamos. Aquecimento de uma xícara de chá ou café, né, porque é uma transferência de calor direta com o sólido, aqui que no caso é a xícara. Aquecimento da roupa pelo ferro elétrico, ok? Também é um tipo de condução térmica. Agora nós vamos falar um pouquinho da irradiação, que também pode ser chamada esse processo de radiação ou irradiação, certo? A energia proveniente do Sol não é feita por convecção nem por condução, pois no espaço há vácuo. Essa energia que chega entre nós é um tipo de radiação, pois ela se propaga tanto no vácuo quanto no meio material. A essa forma de transferência de energia damos o nome de irradiação. Caso aproximemos a mão de um material muito quente, como por exemplo uma lâmpada de filamentos, uma fogueira, sentimos a transferência de energia ocorrer por irradiação. Gente, existe uma maneira bem simples da gente imaginar esse processo aqui por irradiação. É só a gente imaginar que nesse processo de transferência de calor não existe um contato direto do corpo com o objeto que vai transferir calor para ele, né? É um contato mais distante, porque ele ocorre mais no vácuo, né? No vazio. Então, é um contato mais distante. Pode ver aqui na fogueira, né? Não é um contato direto com a mão, é a mão próxima à fogueira, vai sentir aquele chegar, certo? Mas não vai haver o contato direto da mão com a fogueira, certo? Então, esse aqui é um processo por irradiação. Aqui também, no caso do Sol que cede calor para a Terra, né? É um outro processo de troca de calor por irradiação. Veja a distância que existe entre a Terra e o Sol, né? Mas mesmo assim, a Terra recebe calor do Sol por esse processo chamado de irradiação, ok? Então, a transferência de calor, mas não existe aquele contato direto. Exemplos de propagação de calor por irradiação ou radiação térmica. Energia solar, como já vimos anteriormente, placas solares. Passar um alimento no forno, porque ali o alimento que está ali numa forma, por exemplo, não vai ter o contato direto com a chama, né? Mas vai receber calor e vai aquecer e vai assar. Então é um processo por irradiação. Fogo das lareiras, né? Aquelas lareiras que o pessoal usa em casas, estufas das plantas também, né? As plantas vão receber calor, mas não por um contato direto, certo? Pronto, gente, era só essa parte conceitual mesmo dos 3 tipos de trocas de calor, né? Os 3 processos por irradiação, por convecção e por condução, ok? Obrigada e até a próxima aula.